Bom, como toda quarta-feira, a gente tem aqui um bate-papo. O doutor Zé Costa já está por aqui. Doutor, muito bom dia. Bom dia, Milton. Dia meio Tudo bem, frio, professor? né? Prazer enorme Prazer estar aqui, retornando aqui com a gente. Muito obrigado. Deixa eu abaixar o BGzinho aqui para a gente poder ouvir aqui melhor o senhor. Aí sim. Hoje eu tô com, não sei se é a mudança do tempo, né? A garganta parece que pegou um pouquinho, mas é sempre um prazer enorme aqui. Suplanta qualquer dificuldade aqui para estar com você nesses minutinhos aqui. O senhor pegou muito trânsito vindo para cá? Não, eu vim pela Bandeirantes, estava pesado, mas fluía bem, foi tranquilo. Tá certo. E como o Brasil está fluindo bem, doutor? Como é que tá? Essa semana, muitas decisões, né? Muitas delações. E o pessoal gosta quando o senhor vem aqui, que o senhor traz uma bagagem muito grande de conhecimento. E ainda essa semana falaram para mim, para o senhor ter uma ideia como é que o pessoal está ouvindo. O camarada pegou dinheiro, ele viu uma tartaruga lá e falou assim, eu nunca tinha pensado nisso, Milton. Que eu tinha que ver ali um personagem, eu via Getúlio Vargas, eu via Tiradentes, agora eu vejo uma tartaruga. Eu falei, não sei se está melhorando, se está piorando, mas o doutor Zé Costa falou que já não tem mais os nossos heróis já foram embora, né? Tá certo. Mas acho que o Brasil, de alguma maneira, está buscando retornar ao trilho, né? A gente teve 2 anos aí péssimos, para dizer o mínimo, né? Um PIB em 2015, 2016 de menos 7,4. Você só compara isso na história com 1930 a 1931 e mesmo assim não deu 7,4, deu abaixo disso. Quer dizer, se a gente conseguir o ponto de inflexão esse ano, mesmo que a gente não cresça aí, vamos dizer, se for 0, 0,5, aí cada um fala um número, né? Já mostra uma certa recuperação, né? Mas o momento 2015, 2016 pode ser tidos como anos para serem esquecidos, né? Agora, eu acredito que o fato do Michel Temer ter uma baixa popularidade, isso é muito positivo. Por quê? Porque ele não está preocupado em se reeleger, em ser um governo populista, né? Mas sim em ser um governo popular. Ou seja, qual que é a diferença? A diferença é que ele pode usar o fato, ele fala, não, eu não estou bem mesmo na fita, vou aqui fazer as reformas que se fazem necessárias. E aí pode asfaltar e deveria asfaltar a nossa situação para os próximos anos. Eu não acredito que a recuperação seja rápida. O Brasil sofreu muito e tem uma defasagem muito grande, enfim, tecnológica, infraestrutura e principalmente com relação à educação, né? Bate lá na educação. E então isso você não tira de um dia para o outro, né? Mas eu acredito que passando, eles conseguindo fazer um equilíbrio fiscal, a coisa volta, a credibilidade volta, né, para o empresário, não só o interno, mas como o externo, né? E a gente começa a virar realmente alvo de investimentos. E isso, se Deus quiser, quanto mais rápido, melhor. A gente tem visto correntes dizendo que, alguns economistas aí, dizendo que isso será no curto prazo, e outros aí com um longo prazo, aí, longo prazo que eu digo 10 anos de recuperação, né? Curto prazo, uns 2 anos, 1 ano e meio aí pela frente. Mas a mídia já está divulgando alguma melhora, carteira assinada, já está. Hoje mesmo a gente só estava acabando de chegar aqui, estava passando umas matérias realmente que já está aumentando, quer dizer, o pessoal já está contratando, então já é um sinal, né? O número básico de contratação no Brasil, atualmente, é em torno de 1 milhão. Então, por exemplo, 1 milhão de empregos. Então, vamos dizer, 1 milhão de pessoas perdem o emprego e 1 milhão de pessoas ganham um emprego. Essa conta da diferença é o que vale, né? Se por exemplo, que nem agora o número, a última estatística de abril, né? Teve um saldo positivo de 59 mil, se eu não me engano. Entrou, vamos supor, saiu 1 milhão, entrou 1 milhão e 59, falando uma conta de padeiro aqui. Março já foi o contrário, né? A gente teve menos 63 mil, né? Perdemos 63 mil postos. Mas, de qualquer maneira, comparando isso com 2016, o resultado é positivo, né? Então há aí uma sinalização, ainda que pífia, ainda que
tímida, ainda que muito acanhada, no sentido de que parece que a gente está num caminho correto, né? Agora, tem muita coisa para ser acertada, né? O país não pode ter, sei lá, 40 partidos políticos e por aí vai, né? E vamos ficar o dia inteiro conversando. Puxa, onça para cá, onça para lá. Bom, a gente falou sobre liderança, né? E a gente continua aqui o nosso programa de hoje, é muito importante. Ainda mais aí, né? A gente está vendo aí o pessoal aí abrindo porta de empregos e a gente tem o papel do líder, que o líder seria o escudo da empresa, o líder seria, sei lá, ele que é o primeiro que chega ali, vai barrar nele ali no líder, né? A voz dele é importante para a empresa. E chegando aqui bastantes perguntas, a primeira de hoje, falando de liderança, doutor, tá? Estamos falando sobre o líder e como ele influi negativamente nas vendas. Até o pessoal fala assim, Milton, mas por que vocês não falam positivamente? Eu falei, não, porque o doutor ele quer realmente mostrar o outro lado da moeda, né, não é verdade? Então, ele quer mostrar o seguinte, como que você, né, que está nos ouvindo, que você é um líder hoje, como é que você influi negativamente nas vendas? Primeira pergunta, o que o líder deve esperar dos liderados? A gente começou esse bate-papo, acabou pegando um viés aí há 3 semanas atrás, falando negativamente, né? Porque quando você fala positivamente, parece que todo mundo sabe qual é a resposta, o que eu devo fazer para vender mais, né? Não tem vendedor que não saiba isso, né? Então vamos falar o que ele não deve fazer, que é mais fácil, né? Certo. Mas respondendo à pergunta, o que o líder deve esperar dos liderados, né? Bom, o líder deve deixar claro o que ele espera do time, né? Obviamente que existe a meta da empresa. A meta da empresa normalmente é uma meta anual que é decidida no ano anterior, né? Pelo menos nas médias e grandes empresas é assim. Então, chega lá em setembro, depende do ano fiscal, né? Vamos dizer. Aqui no Brasil, a maioria das empresas, o ano fiscal é de janeiro a dezembro. Ocorre que algumas multinacionais que estão aqui instaladas têm um outro ano fiscal. Então, por exemplo, algumas empresas alemãs, o ano fiscal é outubro. Então, ele fecha o ano em outubro. Não porque o Brasil fecha em dezembro, mas como ele tem que mostrar o resultado para a matriz, né? Então eles seguem as leis, as normas, os procedimentos da matriz, por exemplo, na Alemanha. Então, o líder, essas empresas decidem qual é a meta e essa meta ela é repassada para o ano seguinte, né? Que é o chamado orçamento ou budget em inglês, né? Então, você faz o budget, que é o dado para o próximo ano. E o líder deve esperar dos liderados que a meta seja cumprida. Agora, o que é importante mencionar é que a meta, às vezes, é um número muito pouco factível, né? Vamos dizer, parece que está muito distante do time de vendas. Então, por exemplo, a minha empresa vai faturar, vamos dizer, 10 milhões. Então, o vendedor está lá. Então, o que é importante? O importante é que o líder, é lógico que ele espera que esses 10 milhões sejam atingidos naquele ano, né, de exercício. Mas é importante que ele fatie essa meta por vendedor, né, para que os vendedores saibam qual é a meta dele, né? Então, esse fatiamento, ou seja, ele cria metas auxiliares, né, para que aquele vendedor tenha como perseguir aquele horizonte dele, porque aí fica mais fácil para ele falar, não, tá bom, eu tenho que vender aqui X, por exemplo, né? Uma pequena parte do que tem que vender a empresa. E aí, para você acompanhar isso, a sugestão, eu vou copiar aqui, por exemplo, os meus anos de multinacional, que era o seguinte, você faz uma reunião semanal, né? Então, essas reuniões normalmente nas multinacionais são feitas às segundas-feiras pela manhã. Eles chamam essa reunião de MMM. Por quê? É o Monday Morning Meeting. Monday, segunda, morning, de manhã, meeting, reunião. Então, o MMM. Por que o MMM é feito essas reuniões são feitas na segunda-feira? Porque segunda-feira de manhã é uma data, um dia especial da semana,
que você, vamos dizer assim, está ali para programar a semana, para ver o que vai fazer, como é que você vai atacar a semana e tal, né? Então é um dia... É quase que um praxe, uma rotina as empresas fazerem isso, né? Principalmente as multinacionais. Depois aí vem a empresa brasileira, o cara é sempre mais criativo, né? Normalmente, às vezes, tem alguns que fazem na sexta-feira à tarde, mas não é uma boa data. Você sabe por quê? Porque na sexta-feira à tarde, normalmente o cliente ele está, vamos dizer assim, mais relaxado, ele fala, não, já terminou. Então, se ele receber a visita de um vendedor, de um representante da empresa, talvez ele até atenda com mais calma, né, do que você chegar segunda de manhã nele, lá na mesa dele, e falar, pô, mas cara, agora eu tenho que me planejar e tal. Então, o líder deve cobrar dos liderados as metas, mas mais do que isso, ele deve, vamos dizer assim, fatiar as metas, de sorte que elas sejam metas auxiliares. E aí, metas auxiliares não necessariamente é o número da venda. Pode ser, por exemplo, você essa semana vai fazer tantas visitas, né? Ou você vai fazer tantas propostas, você vai fazer... É importante também mencionar o seguinte, que não adianta dar, por exemplo, para o vendedor muitas metas. O vendedor é uma pessoa que você não deve burocratizar, né? Ou seja, pedir muito serviço administrativo para ele. Ele tem que circular, tem que né, conversar, tem que estudar, é verdade, mas ele não é uma pessoa que você deve ficar, faz relatório disso, então me mostra um gráfico assim. Não é isso, não é o perfil do vendedor, né? O vendedor clássico não é assim. Então é importante que ele tenha metas, os americanos chamam-se de KPI ou KPI, vamos dizer assim, são índices que você cria para ele, né? Para você acompanhá-lo nessas metas auxiliares, mas são poucos índices. Não vai criar, por exemplo, 10 índices. Não, é 2, 3 no máximo. Então, basicamente é isso. Tá certo. Tem mais alguma aí chegando? Tem. Olha, são 8h20, você vê que a pergunta flui, né? Isso é muito bacana a explanação que o senhor faz. Segundo o seguinte, o líder deve deixar que o time faça fofoca. Existe fofoca? Você sabe, os líderes agora que estão me escutando aí, proprietários de empresa, não vão gostar da minha resposta. Eu acho que, normalmente, os funcionários, os vendedores, o time, do modo geral, ele faz a fofoca sobre o líder, né? Por que ele faz? Isso é uma falha do líder, na minha opinião. A opinião do Dr. Giro Costa. Porque o líder, muitas vezes, é uma pessoa fechada. Então, o que ele faz? Ele é meio que ditatorial. Olha, essa aqui é a norma, essa aqui é a regra, isso aqui não sei o quê. Se tem alguma dúvida, fala comigo que eu resolvo e tal. Mas esse fala comigo que eu resolvo, ou senta do lado da pessoa de uma maneira como se fosse um grande chefe, um grande pajé e tal, inibe esse funcionário, esse vendedor, de chegar, de se aproximar, de trocar ideias, né? de ter um ambiente mais permeável. Então, o que acontece com esse pessoal? Ele vai fazer fofoca. E vai fazer fofoca do líder. É lógico que existem outras fofocas nos corredores das empresas. Mas, vamos dizer assim, o líder deve refletir se essas fofocas que estão falando sobre ele não chegam. E sempre chega no líder. De uma maneira ou de outra. Tem sempre um que leva um recadinho aqui, outro leva um recadinho lá, e ele vai sabendo o que está acontecendo. Mas a falha é dele. Né? A falha é dele no sentido de não ser uma pessoa permeável, que fala, bom, vamos dizer assim, uma pessoa que pratica não a simpatia, mas a empatia, ou seja, se coloca no lugar do subordinado, né? Puxa, como é que ele está me enxergando aqui, por que ele pensa assim, né? E aí tenta ser um pouco mais flexível. Então, eu acho que o líder devia evitar as fofocas, mas fazendo aí filtrar as fofocas. Sendo uma autoanálise do que ele... Por que ele é o gerador de tanta fofoca, né? Tá certo. Bom, essa outra acho que é quase bem próximo, porque a gente vê aí na história, né? Na história que eu acho que... Então, a pessoa chegava para o líder, até o senhor pode me corrigir, chegava o seguinte, eu estou aqui, eu vou guerrear agora, eu queria um conselho do senhor.
Tá? Aí entrava lá o pajé, ou não sei quem era, entrava lá, daqui a pouco saía, você vai por ali. Aí o camarada, não, eu agora não tô. Ele me orientou, agora eu vou nessa linha que vai dar certo. Então, essa pergunta chegando aqui, como deve ser o relacionamento do líder com influenciadores e os gurus? Líderes devem ter gurus? Sim, líderes devem ter gurus. Se possível, que estejam vivos, né? É verdade, porque tem grandes gurus aí na história, né? Que você pode... Na administração, por exemplo, um líder que nunca leu Michael Porter, Igor Ansoff, que nunca leu Peter Drucker, né? Vamos dizer, Jim Collins, normalmente é um líder que tem uma formação falha, né? Esses livros estão todos aí em português aí já há décadas rodando, Carol Dweck e por aí vai. Então, vamos dizer, ele pode ter um guru, eleger um guru que seja, por exemplo, um desses grandes da administração e tal, né? Mas é bom que ele tenha um guru que esteja vivo e que, vamos dizer assim, passou já por uma série de experiências, né? Você vê, eu que sou do período paleolítico inferior, né? Eu já te falei isso. Vamos dizer assim, nós pegamos o Sarney 84% de inflação no mês, né? Tinha até gatilho na época. Tinha o gatilho, o EIV, aquela coisa toda. Então você sofreu, né? Os contratos tinham toda uma estrutura para poder tentar se proteger, né? Vamos supor, você tinha aumentos mensais, quinzenais e tal. Então você viveu aquela época de hiperinflação. Hoje o pessoal fala, não, mas a meta é 4,5, já estamos em 7,5, né, ao ano, né? Tudo bem, ainda não é um nível para um país de primeiro mundo civilizado, mas poxa, ali quem tinha 84 por mês e ter hoje 4,5 de meta por ano, né? Melhorou muito, né? Então, o líder sim deve ter um guru. Eu acho que tem que pegar uma pessoa com mais experiência, ele pode confiar nela e pegar alguma dica, né? Como é que o cara driblou aquele obstáculo e tal. Com relação aos influenciadores que você citou, isso é muito importante. Por exemplo, se você vamos supor que você vai vender um produto, vamos supor aqui na RMC, vamos pegar aqui Paulínia. E você não conhece Paulínia, mas você vai lá com um produto ou com um serviço. É muito importante você saber quem são os decididores, né? Quem são os formadores de opinião, quem são os influenciadores da cidade. Então você tem lá, não sei, vou chutar aqui, mas tem o padre, tem o delegado, tem a vereança, enfim, tem uma série de pessoas. Eles não necessariamente precisam ser, com certeza não serão seus clientes, mas é bom você ter isso mapeado no seu CRM, né? No CRM é o Customer Relationship Management, ou seja, é um softwarezinho que você pode comprar, tem alguns gratuitos no mercado, onde você fala, não, fulano lá e tal, então você vai convidá-lo lá para fazer uma determinada atividade, né, vamos dizer, ou vai informar que você está na cidade, ou vai, enfim, você vai fazer a política da boa vizinhança. Então, esses influenciadores e tal, é fundamental você tê-los mapeados, né, porque eles não compram, mas eles podem prejudicar muito a sua venda, né? Tá certo. Então, basicamente é isso. Tá, bom, são 8h27, como sempre, a gente acaba estourando nosso tempo. Puxa vida, mas não tem problema, tem mais 4 minutos ainda, dá tempo de eu responder mais eu acho que uma ou duas perguntas. O líder não mexe em time que está ganhando? Essa é uma pergunta que realmente todo mundo quer saber, né? Se a minha empresa está vendendo, se eu estou bem, por que eu tenho que contratar mais gente nova? Por que eu tenho que mexer? O que eu preciso? Qual é o sentido nessa pergunta de eu estar mexendo num time que está ganhando? É assim, Milton, o mundo mudou. Na verdade, o mundo sempre mudou, desde a época dos meus avós, né? Desde o mundo é mundo, o mundo muda. O problema é que ele está mudando numa velocidade muito rápida. Esse é o grande diferencial atual. Então, quando você fala o líder deve mexer no time que está ganhando ou não, isso também mudou. Ele deve mexer. Porque acontece o seguinte, antigamente, o que você fazia? Você fazia
planejava uma estratégia para você tocar a sua empresa, tá certo? E você ia lá, né, tá, vamos cumprir isso esse ano, o ano que vem, no outro ano e tal. Mas a coisa ficou muito dinâmica. Então, o líder, ele hoje, o bom líder, ele tem que se antecipar às mudanças de mercado. Então, em outras palavras, toda empresa tem que ter um propósito. O propósito da empresa não muda, ok? Então, você tem lá um propósito, definiu o seu propósito, aquilo lá não muda. Por favor, você tem que parar e pensar qual é o propósito da sua empresa, mesmo que a perda de tempo seja grande, porque não vai ser uma perda de tempo, porque você fala, não, minha empresa vai fazer isso, essa vai ser o diferencial da minha empresa, esse é o meu propósito, isso não muda. Agora, em cima do propósito, você vai criar o que a gente chama de mapa estratégico. Então, o que você vai ajustar e tal, não sei o quê. E esse mapa estratégico, hoje em dia, diferente do passado, ele não é rígido. Ele tem lá essas submetas. Eu quero aumentar a minha retenção de clientes para X%, eu quero melhorar minha lucratividade em tanto, etc, etc. E aí você, mesmo que ele não esteja hiper detalhado, é bom que ele não esteja, você vai para o mercado com esse mapa estratégico, né? Define essas metas do mapa estratégico. E aí você vai ajustando essas metas conforme o mercado vai te respondendo, sem perder o propósito, né, que são a visão, vamos dizer assim, do que você tem de médio e longo alcance. Então o propósito está lá, esse você não mexe, né? Ou muda de empresa ou compra outra, mas aquele propósito, aquela empresa você não deve mexer, aquilo é sagrado. Então o líder hoje, o que acontece? Ele tem que mexer no time que está ganhando. Então ele fala, mas aqui, olha, se eu continuar assim, né, o governo, por exemplo, vamos supor, vai incentivar, eu estou sabendo que o governo vai incentivar a produção de veículos nacionais. E para fazer isso, o que ele tem na caneta? Ele vai aumentar os impostos para os importados. Eu tenho uma loja para vender importados, estou vendendo muito bem. Mas vai mudar. Vai mudar, eu vou ter que fazer uma outra coisa. Eu vou importar um carro agora popular, ou eu vou fazer vou montar uma oficina para carros. Enfim, vou mexer com um carro importado, mas entendeu? Hoje o líder ele se antecipa ao que o mercado vai reagir, sem perder de vista o propósito. Isso é fundamental. Certo. Bom, 8h31, a gente vai fazer a última pergunta para o senhor. Última pergunta, então. A última pergunta de hoje. Tá? O líder e as mudanças tecnológicas, né? Como ele deve proceder? Estava falando sobre isso na hora que o senhor chegou, estava falando que hoje em dia tudo é medido certinho, então você já tem como saber todo o perfil do seu cliente, enfim. Como que ele mede, como que ele... A pergunta seria o líder e as mudanças tecnológicas e como ele deve proceder. Na verdade, assim, a tecnologia está mudando também, né? Aliás, é a tecnologia que está arrastando toda essa mudança radical que a gente está vivendo. O que ocorre é assim, o líder não deve se deixar influenciar pela tecnologia. O que ele deve fazer? Ele definiu o propósito dele. Ele definiu lá, vamos dizer, o que ele vai fazer, qual é o cliente que ele vai atacar. Tem um erro que as empresas cometem e insistem em cometer, que é o seguinte, eu estou aqui para servir o meu cliente, atender o meu cliente. Isso já foi, essa fase passou, né? Sorry, mas não tem mais. Né? Hoje, você tem que se colocar atrás do cliente e olhar para você com os olhos do cliente. Porque o cliente, muitas vezes, e hoje com a tecnologia, não sabe o que quer mais. Né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o Steve Jobs. O Steve Jobs, vamos dizer assim, se ele fosse sair para o mercado e falar assim, o que você quer? Que celular que você quer? Então o cliente ia falar, eu quero um celular que eu digito rápido aqui. Ele não ia falar para o Steve Jobs, eu quero um celular que eu passo o dedo. Porque ele não sabe. Né? Agora, o Steve Jobs fala, você quer uma coisa rápida, você quer uma coisa friendly, né, como ele falava, amigável.
Você quer uma coisa assim. Então o que seria amigável? Aí ele volta para casa com aquela lição, aquele homework, né? Aquela lição de casa, e fala, vou pensar numa solução para esse cara. Mas não que ele vai atender o cliente do jeito que o cliente pediu. Não, isso hoje não é mais assim, né? Ele vai estudar a necessidade dele e falar, bom, então assim eu não só o atendo, mas como eu o encanto. Então essa é a grande sacada. Então vamos dizer assim, a tecnologia é assim, você tem que usar uma tecnologia, não uma tecnologia de ponta, que o suprassumo do bagaço da cana, não é isso. Tem que usar uma tecnologia que o seu cliente perceba, né, e valorize aquilo, e você possa monetizar aquilo, para que você tenha uma certa lucratividade. Eu vou dar um exemplo para você que me ocorre agora, de 2 bancos que tinham, no passado, eu não vou dar o nome dos bancos, porque são bancos, talvez, né, dos maiores aí do Brasil. Tinha um que tinha uma tecnologia fantástica, absurda, mas não divulgava aquilo. E tinha um outro que não tinha uma tecnologia tão boa, mas ele ia para a televisão, ele ia para o rádio, ele ia para não sei aonde, mostrava um símbolo lá que ele não sei o que e tal, e todo mundo, na cabeça das pessoas, a percepção era, pô, esses caras são bons, né? E eu me lembro que eu conheci um pessoal que mexia, né, nessa área de software, na área de hardware, e falou, não, os caras estão muito atrasados, mas eles acharam um caminho para que na cabeça do consumidor, né, do cliente, eles incutissem o ponto de que eles estavam tecnologicamente avançados, e não estavam. Hoje eu não sei como é que está isso, porque eu não acompanho mais, mas então a tecnologia, respondendo e finalizando o nosso bate-papo de hoje, sim, é importante, deve ser acompanhada. Agora, sempre olhar como que aquilo vai ser percebido, essa é a palavra, pelo cliente que você pretende atender. Esse cliente que você idealiza, esse cliente que você está... Porque a grande sacada é você ser único no mercado, na sua proposta, no seu propósito. Essa é a grande sacada. Porque se você for para a vala comum, você vai receber os vendedores e vão falar assim, não, está caro, né? Precisa baixar o preço. Então você vai acabar perdendo a margem, vai acabar quebrando, né? Ok? Tá, bom, ficaram aqui algumas perguntas. Tá, então... a gente vai só colocar para a semana que vem, tá aqui, o líder e os concorrentes, interessantíssima essa pergunta, não? O líder e os concorrentes. E também os ouvintes gostariam, né, se o senhor pudesse explanar, como que as pequenas empresas, ou, sei lá, como é que se protege desses ataques cibernéticos que está acontecendo, o que o senhor teria para colocar? A gente viu aí essa semana que passou aí, os empresários, todo mundo assustado, né? Porque fica tão dependente da tecnologia, daqui a pouco você vê lá um sistema, sei lá. O que o senhor achou disso? O que o senhor dá de, sei lá, o que é preciso ser feito para esse? Na próxima, então, o senhor traz para a gente, né, sobre como seria isso, tá, ok. Como que a gente vai se proteger? Seria isso, proteção? Proteção, proteção. Porque a informática está tão avançada que a gente só tem hoje, amanhã já tem outro, já é tudo tão rápido, né, doutor? É verdade. Então podemos, você tem mais aí quantas? Umas 3, 4 perguntas? Pelo isso, jeito? Tem aí, olha, o líder pode aumentar o time de vendas quando entender necessário. O líder deve acatar sugestões dos clientes ou usuários. O líder deve ter estratégia aí com perguntas de subordinados. Enfim, são realmente, acho que a liderança está toda querendo saber aí, né? Mas tá certo. Então, tá bom, então. Agradece, são 8h37, eu agradeço mais uma vez. Dá uma ótima viagem para o senhor, eu sei que o senhor vai para outra cidade. E desejar meu muito obrigado aí pelas palavras. E uma ótima quarta-feira hoje, né? Dia 17 de maio, junho já é meio ano, né, doutor? É verdade. Desculpa aí dos seus ouvintes que hoje minha garganta não está das mais confiáveis, né? Mas é sempre um prazer enorme estar aqui com você e fazer esse... Eu gosto muito porque é um bate-papo quase que sala de estar, né? Bom, isso é bom porque a gente... a gente recebeu aqui na semana passada, né? O deputado, que ele é presidente da Assembleia, eu disse a ele, fique à vontade, porque realmente a nossa conversa, o nosso bate-papo, o senhor está falando aí com uma região muito grande, muito forte aqui na região metropolitana de Campinas, e
E é o papo que o senhor está tendo com os ouvintes. Isso é a magia do rádio, não é verdade? É o rádio que ele tem esse poder. O pessoal está dirigindo agora, a dona de casa está preparando já, aí a família, o empresário também está nos ouvindo, né? A pessoa que vai se tornar empresário, a gente torce para que isso dê certo, né? Puxa vida, seria ótimo. Seria ótimo. E mais uma vez, então, agradeço. Eu que agradeço. O senhor tem uma ótima semana. Obrigado, Milton. Vamos lá que... Então o senhor não esquece da gente semana que vem. O pessoal quer saber sobre os ataques dele. Olha, nossa, realmente. Tá bom, então, um bom dia para você e tal. Sucesso aí.